Planetas retrógrados. Aqui, da nossa perspectiva da Terra, quando um planeta fica retrógrado, temos a impressão de que ele está andando para trás, está retrocedendo. Mas, na verdade, está apenas seguindo seu curso naturalmente. Observe a figura 7. A retrogradação nada mais é do que um laço, um looping na trajetória do planeta. Então, aqui eu coloquei essa figura para a gente conseguir entender melhor como que funciona o processo da retrogradação e como a gente observa ele aqui da nossa perspectiva e tem essa impressão de que ele está andando para trás, mas na verdade não é isso que está acontecendo. Então, o planeta, aqui vai ficar invertido, tá? Mas vai dar na mesma. O planeta, digamos que esteja aqui e ele está caminhando normalmente. Tá indo para frente. Só que ao invés dele seguir numa linha reta desse ponto até esse ponto, que seria uma trajetória reta, ele resolve, em um determinado momento, fazer um looping aqui, ele faz um laço. E a gente, da nossa perspectiva da Terra, é como se a gente estivesse observando daqui para lá. Então, a gente vê esse pedacinho aqui da trajetória do planeta e a gente tem a sensação de que ele estava aqui e quando ele chegou aqui, ele começou a andar para trás. Só que, na verdade, esse andar para trás é para depois voltar para o trajeto natural dele. É simplesmente um looping mesmo, é um laço que ele dá aqui. Então, na prática, a retrogradação é isso. E isso já nos amplia muita coisa, porque quando a gente escuta que um planeta ficou retrógrado, principalmente Mercúrio, que é um planeta que fica retrógrado algumas vezes no ano, a gente tem já essa sensação de que o planeta está andando para trás. Na verdade, ele não está andando para trás. Aqui, da nossa perspectiva, a gente pode ficar com essa sensação, mas ele só fez um laço. Então, é legal da gente observar isso e abrindo a nossa mente aí para os planetas retrógrados que estão simplesmente no curso natural deles. Ao observarmos esse trecho aqui da nossa janela, a sensação é de volta, como se ele tivesse perdido a direção. Porém, no ponto de vista do planeta, é apenas um momento para trocar de ares, reencontrar velhos amigos, resgatar algo que foi esquecido, revisar atitudes. Os assuntos sobre os quais aquele planeta fala, o signo pelo qual está transitando e a casa em que se encontra durante a retrogradação demonstrarão mais precisamente os motivos desse retorno. Então, se nós temos planetas retrógrados no nosso mapa, a gente pode observar com esse olhar. Então, no meu caso aqui, eu tenho 3 planetas retrógrados juntos, um do lado do outro. Eles estão juntos dando essa volta aí. Então, eu tenho Urano retrógrado, Saturno retrógrado, Netuno retrógrado, os 3 em Capricórnio, os 3 dentro da casa 11. Como que a gente detecta? Depois, na página seguinte, eu escrevi: no desenho do mapa, os planetas retrógrados são representados com a letra R
ao lado de seu símbolo. Então, se a gente olhar aqui no mapa, a gente vai ver que tem um Rzinho do lado do símbolo do planeta. Isso indica que ele está retrógrado. E aqui na tabela também vai ter o Rzinho ali pontuado, para facilitar a gente enxergar os planetas que estão retrógrados. Então é isso. Os assuntos sobre os quais aquele planeta fala, o signo pelo qual está transitando e a casa em que se encontra demonstrarão os motivos desse retorno. Então, vou pegar aqui como exemplo Saturno. Então, é um Saturno nesse looping, nesse laço, em Capricórnio, dentro da casa 11. Então, sobre o que é que ele está revisitando, o que é que ele está trocando de ares sobre o quê? O que ele está olhando para o entorno e olhando de um ângulo diferente, porque isso é muito legal. Os planetas em movimento direto, ou seja, que não estão retrógrados, eles estão aqui. Os retrógrados, eles vão ter essa característica de conseguirem observar os assuntos referentes tanto ao signo quanto à casa de uma maneira diferente do que se eles estivessem andando em linha reta. Então, no processo de retrogradação, eles conseguem ter uma visão ampliada e eles vão ter uma facilidade de utilizar aprendizados anteriores, memórias de situações anteriores para lidar com questões atuais. Então, um Saturno em Capricórnio retrógrado dentro da casa 11, a casa 11 é uma casa que fala de futuro, é uma casa que fala de grupos de amigos, né, de amizades. Então, um Saturno retrógrado aqui, ele vai ter uma facilidade, ele vai ter uma memória. O planeta retrógrado, naturalmente, ele vai ter uma memória muito pontual sobre experiências relacionadas aos assuntos daquela casa, que ele, claro, lida com os assuntos daquela casa a partir do signo que ele se encontra. Então, o Saturno em Capricórnio lida com questões que envolvem amizades, por exemplo, de uma maneira capricorniana. Ele lida com seriedade, ele lida com nitidez, com de uma maneira realista, crua. Então, para ele lidar de um melhor modo com os assuntos da casa onde ele está, ele se utiliza das memórias sobre questões que ele aprendeu em experiências passadas relacionadas a esses assuntos dessa casa aqui. Claro, todos os outros planetas também podem se utilizar de aprendizados passados e vão fazer isso, vão se utilizar das suas memórias para lidar, vão utilizar as bagagens que eles têm para lidar com os assuntos de cada casa. Mas os retrógrados, o ambiente que eles estão inseridos, esse laço que eles estão dando no momento da retrogradação, eles estão nesse processo eles estão entrando em contato com as memórias de fato. Eles estão nesse lugar quase como se fosse um retorno ao passado, mas não algo que deixe eles presos no passado. Simplesmente é como se eles... É natural deles esse processo de resgatar memórias, verificar memórias, para que as ações no presente
sejam atualizadas constantemente. Então, o retrógrado, ele tem essa coisa de, é como se ele estivesse dizendo assim, só um pouquinho, que eu vou dar uma olhada aqui no meu baú, para ver o que eu tenho aqui guardado. Só um pouquinho que eu vou olhar aqui no meu álbum de fotografia para lembrar o que aconteceu lá atrás e como que eu lidei com aquilo, quem é que estava envolvido naquilo, quem é que me auxiliou naquilo, como que foi resolvido aquilo, porque eu vou utilizar tudo isso para lidar com as situações dessa casa no momento atual, no momento presente. Não é porque nesse laço não é sobre ele ir lá atrás e tentar refazer o que já foi feito, ou tentar. Porque senão ele vai ficar com a sensação de que ele fica preso ali naquele espaço retrógrado o tempo inteiro. E ele não retoma o caminho lá. Não, né? Aqui é como se. Senão ele pode ficar com a sensação de que ele fica preso aqui. E isso aqui, na verdade, é uma ponte para ele ir para lá. Mas o que a gente precisa entender é que quando a gente tem um planeta retrógrado no nosso mapa, um ou mais de um, esse laço aqui, ele é constante. Ele é o tempo inteiro. Ele é o tempo inteiro. Então, é nesse sentido que eu digo que o planeta retrógrado, ele tá o tempo inteiro fazendo esse movimento. Ah, eu tenho que resolver uma coisa aqui, deixa eu vir aqui fazer isso aqui. Ah, tá. Quando eu chego aqui de volta, eu já tenho outros aprendizados para colocar em prática aqui. Anda mais um pouco. Ah, deixa eu ver aqui de novo. Ele o tempo inteiro faz esse movimento de revisão. É como se ele tivesse o tempo inteiro revisando a matéria. Ele tá o tempo inteiro. Mas esse revisar a matéria, claro que vai ter momentos que ele... Nossa, lembrei como eu amo essa matéria aqui. Pode passar um tempo ali lendo coisas que ele escreveu lá atrás, sim. Mas ele sempre volta. Ah, tá, eu tava lendo isso aqui porque eu tenho questões aqui no momento presente que eu preciso dar sequência. Então, é isso. Para compreendermos melhor esse processo, vamos imaginar a seguinte situação. Você acabou de sair de casa para ir ao seu local de trabalho. Caminha alguns passos e, do outro lado da rua, enxerga o vizinho cuidando do jardim. Vocês se olham e se cumprimentam. Após alguns minutos, você se dá conta que esqueceu uma pasta com papéis importantes em cima da mesa. Sem hesitar, você dobra na primeira rua à esquerda e dá a volta na quadra. Sorri para uma criança no parque, interage com um cachorro, aproveita e compra um café na lancheria. Você está fora do seu habitual caminho cotidiano. E, assim, experimenta sensações diferentes. Você continua andando para frente, mesmo em retorno à sua casa. E esse é um ponto muito chave quando a gente fala de retrogradação, porque esse looping aqui, o planeta não está andando para trás, ele continua andando para frente da perspectiva dele. Ele está andando para frente, 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 para frente. Ele continua para frente. Você continua andando para frente mesmo em retorno à sua casa. Chegou. Sobe as escadas, abre a porta, pega a pasta. Desce, caminha alguns passos, vê novamente o vizinho. Atravessa a rua, decide entregar a ele o café que comprou. Segue seu curso, mas não mais como antes.
Nem o vizinho, nem a criança, nem o cachorro, nem o dono da lancheria, nem o pessoal do trabalho e nem qualquer outra pessoa que você cruzar será mais como antes. E esse é outro ponto essencial quando a gente fala de retrogradação. O planeta retrógrado, por ele estar o tempo inteiro fazendo esse processo de looping, a casa onde ele se encontra e as pessoas que ele conversa sobre os assuntos dessa casa, tudo que acontece na vida dele relacionado a essa casa, são afetadas constantemente por esse processo que ele faz de revisitação. Porque cada vez que ele passa diante daquela pessoa, daquela situação, daquela rua, ele tá diferente e ele traz coisas diferentes e ele traz notícias diferentes e leva coisas diferentes. Ele, de um certo modo, o retrógrado, ele tá o tempo inteiro entregando notícias e levando notícias e ele tem um movimento. Os planetas diretos também estão em movimentos e também estão levando informações adiante e dando sequência, mas é de uma outra maneira. Esse é o processo de retrogradação. Redescobrir e reinventar novas maneiras de lidar com o mesmo caminho. O retrógrado, ele vai ter isso. Ele tem, não é um andar em círculo no sentido de estar perdido. Até porque, como a gente viu ali na figura, ele não tá andando em círculo. Ele só tá fazendo um looping pra dar sequência. E depois ele faz outro, e depois ele faz outro. Ele anda assim. E isso dá pra ele a oportunidade de entrar num contato, outro ponto legal do retrógrado. Ele aproxima as relações de tudo que ele encontra. Ele se aproxima, ele fica próximo de tudo que ele encontra pelo caminho. Ele se afeiçoa pelo caminho. Ele se afeiçoa por quem ele encontra, ele se afeiçoa por aqueles assuntos, ele se conecta de uma maneira diferente do que aquele planeta direto que só passa e vai. Não, ele se afeiçoa ali por aquele pedaço do trajeto que ele fez, aquele looping. Ele vai ter um olhar diferente sobre aquelas árvores, sobre aquelas pessoas, sobre aquele cachorro que ele encontrou ali, porque ele tá... E ele vai conseguir acompanhar mais de perto as diferenças que vão acontecendo conforme ele passa ali de novo. Opa, da outra vez que eu passei aqui, não tinha essa pintura nesse muro. Legal. Quando ele passou de novo, olha, alguém fez uma adaptação na pintura. Ele vai... Então, que casa ou que casas que nós temos planetas retrógrados? Que assuntos são esses que a gente faz essa revisitação continuamente? Porque isso... Esses loopings, eles constituem uma base, porque eles preenchem de uma maneira diferente. Eles preenchem de uma maneira diferente. Eles solidificam, eles fortalecem relações, seja com pessoas, seja com lugares. E aí o signo, no meu caso aqui, Capricórnio, é um personagem aqui que vai estar sendo continuamente trabalhado e modificado, atualizado o tempo inteiro, o tempo todo.
Como que se pode utilizar de uma maneira cada vez mais atualizada a energia do signo. Então, é como se fosse um filme. De que maneira eu posso reinterpretar aquele personagem? Mesmo o ator é o mesmo e o personagem é o mesmo, mas na hora que eu vou interpretar, é diferente eu interpretar aquele mesmo personagem hoje e daqui 2 meses. Mais ainda, hoje ou daqui 2 anos. Porque o ator, ele vai se modificando e o personagem também. Eles não se perdem deles mesmos e do que identifica eles, mas eles vão sendo alterados. Então, é legal poder observar como que isso vai acontecendo. A nível da relação existente entre nós e o planeta, a retrogradação é um momento em que temos a oportunidade de confiarmos no nosso próprio ritmo. É um processo de recapitulação e revisão da coreografia seguindo os nossos parâmetros. Quando o planeta está direto, assim chamamos quando não está retrógrado, temos a sensação de que ele nos conduz e segura na nossa mão. Na retrogradação, ele está reavaliando seus processos internos, fica mais reservado e podemos ter a impressão de que não está ali para nós. Mas esse é apenas o seu tempo natural sendo respeitado. Então, quando o planeta está fazendo o looping da retrogradação, é como se ele dissesse assim, ó, só um pouquinho aí, vai seguindo aí que eu te encontro lá na frente. É como se ele, né, entrou aqui no looping dele e a gente tá junto aqui, né? E é como se ele dissesse assim, ó, só um minutinho aí, vai dando sequência lá, que eu vou dar aqui a minha volta e depois eu te encontro lá. Claro que a gente também entra junto aqui nesse processo, mas é a gente se relacionando com o planeta, ele nos afeta quando ele está em retrogradação, sim, porque é isso. Ele tá lá aprendendo coisas novas, revisitando coisas novas, e é como se a gente tivesse... Tá, então eu tenho que dar sequência aqui nesse trajeto, dar sequência aqui nesse caminho, pelo menos por um pedaço aqui, por mim mesmo. Vamos ver como é que funciona. E aí, quando a gente tem um planeta retrógrado no nosso mapa, isso é constante. Sabe? É como se a gente tivesse ali alguém com a gente, ó, eu tô te passando umas instruções aqui, a gente tá conversando aqui, tá, mas agora vai lá. É continuamente a gente se virando. Então, a casa onde a gente tem o planeta retrógrado vai ser uma área da nossa vida em que a gente vai ter essa sensação de se virar. Da gente se virar. Né? É diferente quando tem um planeta retrógrado no céu, no sentido de coletivo. Então, digamos, agora Mercúrio ficou retrógrado e todo mundo está sendo afetado. Coletivamente, a gente vai ter essa sensação de que, tá, mas é naquele período. Depois Mercúrio fica direto. Aqui no mapa é diferente. Mesmo se for o caso de um Mercúrio retrógrado no mapa, é o lembrar que é continuamente, não é por um período. É continuamente a gente lidando com esse caminhar com as próprias pernas. Os retrógrados, eles vão dar isso. E isso é um processo de crescimento, de confiança, porque a gente vai adquirindo
essa confiança para dar sequência nos assuntos, no que a gente precisa ali, por a gente mesmo. Se forçarmos a barra nessa relação, vamos encontrar resistência, conflitos, interferências e confusão. Por isso que gera, às vezes, toda essa questão quando Mercúrio fica retrógrado. Ah, Mercúrio fica retrógrado, começa a dar interferência em celular, em computador, em eletrônicos, em meios de comunicação. Porque quando o planeta está retrógrado, tem uma redução de ritmo natural, não é que a gente tenha que estar o tempo inteiro, ah, o planeta ficou retrógrado, então eu tenho que reduzir. Não, é simplesmente por uma questão de... E aí, trazendo aqui para o nosso mapa, o lugar, a casa onde a gente tem os planetas retrógrados, é uma área da nossa vida em que, se a gente vai num ritmo não tão correndo, a gente pode se sentir mais seguros, porque é isso, o planeta estava ali segurando na minha mão, e daí ele diz, só um pouquinho, eu vou ali. Tá, então eu tô por mim mesmo, deixa eu ir aqui num passo que eu consigo lidar. E aos poucos eu posso ir experimentando novos ritmos de caminhar em relação àqueles assuntos, àquela área. Mas vai ter essa questão também. Porque senão eu vou ficar com a sensação de que as coisas começam a conflituar. E daí no caso de um Mercúrio, eu posso ficar com essa sensação de que os meios de comunicação, eles começam a pifar, eu começo a ficar com a sensação de que eu não estou conseguindo me comunicar. E claro que, a nível coletivo, isso às vezes vai acontecer mesmo. E é isso aí, né? Mas falando do nosso mapa, eu lembrar que o retrógrado, ele tá continuamente ali. Então, esse trabalho, ele é contínuo, ele é constante. Não é culpa do planeta. Não é, meu Saturno tá retrógrado ali, então isso e aquilo. Não. É a gente, então, tá, o planeta tá retrógrado, então deixa eu fazer a minha parte aqui, porque o planeta tá fazendo a parte dele. Ele estar retrógrado não é algo negativo. Ele continua no processo dele. É uma fase dele. E aí é isso, os planetas estão com a gente o tempo inteiro, então estamos juntos nessa fase também. Se confiamos no fluxo natural da caminhada, podemos adquirir noções mais nítidas sobre gerenciamento, direcionamento, dosagem de tempo e energia, intuição, sensibilidade, percepção sobre os nossos passos, consideração, respeito e empatia pelo nosso ritmo e dos outros. Independência emocional. Então é isso. Independência emocional, crescimento, sensibilidade, percepção. A gente vai aguçando, a gente vai expandindo, a gente vai crescendo nesse sentido de aguçar o nosso senso de dosagem das coisas, de gerenciar os nossos próprios passos, de entender o nosso ritmo, de experimentar, mas é isso. O retrógrado, ele dá muito essa questão da independência mesmo. De não nos deixar na mão ali daquele planeta em questão. Não, eu dou conta aqui dessa área, porque eu tô fazendo aqui, tô seguindo aqui o meu caminho, o planeta tá seguindo dele, e o retrógrado, ele não tá incomunicável. Ele tá se comunicando com a gente, só que ele tá se comunicando com a gente desse lugar. Então, na hora que eu vou fazer uma ligação para o planeta retrógrado, talvez ela não vai ser tão... O planeta retrógrado, ele não vai estar ali, sabe? Ele não vai estar atendendo o telefone
de um lugar de férias, de um lugar assim, ah, sim, eu tava aqui esperando tu me ligar. Não. O planeta retrógrado, ele vai atender de um lugar distante, sim. Mas não é um distante frio. É um distante no sentido de ele está num lugar, ele está numa fase em que tem outras coisas que ele tá prestando atenção para quando ele retorna, ele... Mas é isso, ele não ele não vai ficar jogando papo com a gente. Ele não vai ficar ali, ah, sim, não. Ele, eu tô aqui fazendo isso, isso e isso. Quando eu retornar ali, olha tudo isso aqui que eu trouxe pra ti. Olha tudo isso aqui que eu vim compartilhar contigo. E, fui de novo. Ele tá em constante viagem. E a gente pega o que ele traz e vai seguindo o nosso caminho. E aí, toda vez que ele vem e entrega coisas novas pra nós, que ele descobriu lá no looping que ele fez, a gente também entrega pra ele aquilo que a gente fez com o material que ele trouxe pra nós. E ele vai aprendendo com o nosso caminho e a gente vai aprendendo com o caminho dele. E a nossa ligação com o retrógrado, ela é assim, ela é essa. E ela é tão íntima e tão próxima como com os planetas diretos. Quando eu digo distante, é nesse sentido de que o retrógrado, ele tá num movimento constante. Mas é tão íntimo quanto com qualquer outro planeta em movimento direto. Então é isso. No próximo vídeo nós vamos falar de alguns outros pontos celestes.